O ano está terminando, né? A gente já está aí, semana que vem já é o nosso Natal, já tem o convite virtual, a gente mandou o convite para o WhatsApp já, né? Já mandou, né? Já mandou, convidem bastante gente para vir semana que vem, né? A parte das comidas também não sei como vai funcionar, mas aqui nunca faltou comida, então vai dar certo, né? E aí a gente vai então começar o culto um pouco mais cedo, que, ô Su, 4h30? 4h30 a gente vai começar o culto, a programação, o culto ao louvor já vai começar às 4h30, então não atrasem, né, para a gente poder entrar na parte da janta mais cedo, e a gente poder terminar comendo juntos, tendo um tempo bem gostoso, tá? Então, no Natal, a gente está, o tema do Natal, pode colocar o convite de novo, Mateus? O Natal, a gente está chamando, a gente está colocando o convite do Natal, tem o tema, né, do nosso Natal desse ano. Ah, ele não está aí? Ah, então tá bom. O tema do nosso Natal é o presente de Deus. Por isso que a gente já tem, né, obrigado por terem trazido todos os presentes para mim, né? Agradeço aí quem lembrou de mim. Brincadeira. Mas esse aqui é o nosso presente de natais que a gente está guardando. Eu tenho certeza que Deus tem dado presentes para você. E aí tem um presente que é o maior de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai estar celebrando na semana que vem, o culto de Natal e o presente que Deus nos deu. O aniversário é dele e a gente que ganha presente, né? Isso é bom, né? Então depois a gente vai ter mais um culto e depois já é o culto de final do ano. A gente vai ter culto no penúltimo domingo, o último antes de acabar o ano. Acabou o ano, no próximo domingo a gente vai ter culto de novo, a gente não vai parar, né? Eu e a Dé, a gente sempre tem essa sensibilidade, sabe? A maioria de nós tem família, a maioria de nós tem gente para encontrar no final do ano, tem gente que não tem, e pensando nos que não tem, e também pensando nos que tem, a gente vai continuar os nossos cultos, tá? Então essa igreja a gente não para. Tá? A gente não para, a gente vai ter culto. Se você for viajar, por favor, vai viajar, aproveite bastante, né? Se divirta, descanse, você merece, descanse, mas a gente vai estar aqui fazendo culto, né? Então se você estiver longe, assiste online para participar com a gente dos nossos cultos, tá bom? Deus abençoe muito vocês e que a gente possa sempre ser uma igreja que serve todas as pessoas, né? Que a gente tenha esse coração para servir as pessoas. Amém. Bom, a gente pode voltar lá ao tema da pregação, né? A gente está falando, a gente falou sobre discipulado um tempão, e eu falei para vocês que o discipulado é um dos valores dessa igreja, né? Eu creio que tudo que nós fazemos nessa igreja vai trazer para nós um embasamento no discipulado. Nós precisamos estar em discipulado para que nós possamos construir algo, né, com valor na direção do Senhor. Mas tem outros valores também, e a gente vai falar de vários outros valores que tem essa igreja. O que é o valor de uma igreja? É aquilo que é importante para nós, e aquilo que é importante para nós, a gente está sempre fazendo. Algo que é importante para nós, a gente faz, até sem querer a gente já faz, né? Então, por exemplo, um dos valores que a gente vai falar aqui é generosidade. A gente vai falar sobre generosidade porque essa igreja aqui é uma igreja generosa. É uma igreja generosa, né? A gente vê isso, principalmente quando a gente coloca alguma coisa ali para vender. E eu queria que você entendesse que a gente não vende porque a gente é uma igreja que faz comércio, né? A gente sabe assim que Jesus ficou bravo quando as pessoas estavam fazendo câmbio, vendendo lá, Jesus ficou bravo. Não, a gente não vende para a gente ganhar lucro, a gente vende por um propósito, por um programa, descende, missões, um missionário, a gente levanta fundos para isso, a gente não vende porque a gente quer ficar rico, de jeito nenhum, né? Então, eu creio que essa igreja aqui é generosa. Uma vez a gente trouxe aqui um pessoal que ia fazer a apresentação de balé, né, nos 30 anos de Projeto ABA lá de Itaquera, e aí as bailarinas vieram aqui, né, e elas precisavam levantar um recurso para comprar o figurino, assim fala, o figurino do balé e tal, assim, né, e ela veio
com alguns doces, alguma coisa assim. Eu sei que no final do dia, quando acabou o culto, ela falou assim: pastor, sua igreja está de parabéns. Sempre que eu precisar de alguma coisa assim, de solidariedade, de ação social, de missões, eu vou vir aqui na tua igreja, pode? Eu falei: não é assim também, né? Não é assim também. Mas eu vejo que essa igreja é uma igreja que tem esse valor, você entende? Então a gente tem muitos valores: o valor da igreja local, o valor da família, o valor da comunidade, o valor da palavra de Deus. Então a gente vai trabalhar nessa série do Tree Lifestyle, né, esse estilo de vida. A gente vai falar sobre os valores. Um dos valores é o discipulado e assim por diante, mas hoje eu queria falar sobre o valor de viver em família. Aqui nessa igreja nós estamos buscando viver em família, mas a questão é: qual que é o modelo da família que a gente segue aqui? É a sua? Né? Que família que é? A família Funayama? É a família Hayama? É a família Pereira? Qual é o modelo que a gente segue? Né? Eu ficava pensando assim: não, a minha família é muito boa, né? Os Hayashi são muito bons, mas também não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Por isso que eu coloquei assim, que eu acho que a gente precisa viver em família no modelo de Deus. No modelo de Deus. Eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouco, estudar um pouquinho, pensar um pouco nesse modelo de família aos moldes de Deus. A palavra de Deus, olha só como é pesado esse versículo. A palavra de Deus diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Olha só o que a palavra está dizendo: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Isso significa que nós crentes, nós precisamos cuidar das pessoas da nossa casa. Eu já fui uma pessoa que eu ajudava tantas pessoas na igreja. Nossa, eu fazia de tudo, e eu saía cedo, voltava tarde, né? E eu, na verdade, não ajudava nada em casa. Eu não ajudava nada em casa. Até um dia eu estava saindo para fazer alguma coisa de acampamento, não sei o quê, e aí a minha mãe me deu uma puxada de orelha. Sabe aquela puxada de orelha? Né? Ela falou assim, Jô, você ajuda todo mundo lá fora, mas você não está ajudando a gente aqui dentro de casa. Aí eu fui, né? Porque eu já tinha falado que eu ia ajudar. Mas aquilo ficou remoendo dentro de mim. Falei: Deus do céu, eu preciso cuidar mais dos da minha casa. E aí eu comecei a passar mais tempo em casa. E aí eu sou muito da prática, sabe? Eu preciso de alguma coisa para fazer. E aí naquela época eu falei assim: nossa, eu preciso inventar alguma coisa para eu poder ficar mais em casa. E aí o meu pai gostava de ir nas terças e sextas, tinha a Feira das Flores no Ceasa, de manhãzinha, de madrugada. Aí uma vez eu fui com ele e falei assim: quer saber, eu vou comprar uma planta, e eu vou deixar ela em casa, eu vou ficar cuidando dela em casa, para eu ficar em casa. Eu falei: vou comprar uma orquídea. Eu vou comprar uma orquídea, né, bem baratinha, vou pegar ela e vou cuidar dela, vou aprender a cuidar de orquídea. Sabia nada de orquídea. Aí eu fui lá numa banca, vi um monte de orquídea, peguei uma orquídea e falei: é essa aqui. Peguei uma orquídea, antes eu não sabia o nome, hoje eu sei, né? Ela chama Cattleya valqueriana. Aí eu peguei uma Cattleya e falei assim: tio, porque na feira de flor é tudo barato, né? Aí você fala assim: R$5, R$10, né, mano? Catei o vaso e falei assim: tio, vou levar esse aqui. Quanto que é? R$450. Eu acho que eu não vou levar essa aqui não. Essa aqui acho que eu não vou levar não. Tem uma outra. Aí que eu descobri, eu nem sabia que tinha orquídea cara, né? E foi engraçado que eu fiquei com uma cara esquisita, né? Quando o cara falou o preço, eu achava que era R$5. Mas era mais de R$400. Mas eu comprei uma planta para ficar mais em casa, mas eu consegui começar a gastar mais tempo em casa. Se você ajuda muita gente lá fora, comece a ajudar o pessoal da sua casa. Jovens, passa mais tempo em casa. Investe na sua mãe e no seu pai.
né? Às vezes você pergunta para eles assim: tem alguma coisa para fazer? Eles vão falar não. Inventa alguma coisa para fazer, sabe? E ainda mais, sabe que existem linguagens do amor, né? E para minha infelicidade, a linguagem do amor da minha esposa é serviço. Então ela se sente amada quando eu faço alguma coisa para ela. Presente não adianta, palavra não adianta, elogio não adianta, toque não adianta, fazer alguma coisa para ela, né? Então quando eu faço alguma coisinha, acho que ela se sente amada, né? Que a gente possa investir mais nas pessoas da nossa casa, porque se a gente não aprender a viver o molde de Deus na nossa casa, na nossa família, aqui na igreja, a gente também não vai fazer isso. Nós precisamos começar com as coisas pequenas, para depois entrar nas coisas grandes. Então, o melhor modelo, o modelo de Deus para viver em família, para nós, é o modelo da Trindade. A Trindade é o nosso melhor modelo, o melhor de todos. Não tem uma família mais perfeita do que a Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esse relacionamento entre eles é perfeito. E é daí que vem o nome Trine. Por que nós somos a igreja Trine? Porque a igreja Trine vem da palavra Trindade, né? Então nós precisamos entender isso, a Trindade, o relacionamento ao modelo de Deus. Aonde que você vê Trindade na Bíblia? Porque nessa palavra não existe na Bíblia, em nenhum lugar você vai achar a palavra Trindade. Nós que construímos, os humanos, a gente que construiu essa palavra, porque a gente tem um Deus que é um Deus trino, um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em alguns lugares da Bíblia a gente enxerga isso de uma forma muito clara, e numa delas é quando Jesus foi batizado nas águas, né? Jesus foi até o Jordão e o João Batista batizou Jesus na água. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. Veja bem, Jesus estava onde? Na água. Quando ele saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado que me dá grande alegria. Olha só, Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu como uma pomba e a voz do Pai veio e disse: esse é o meu filho amado que me dá grande alegria. A Trindade está toda aqui, mas a gente não tem a palavra Trindade. E no final da carta de Coríntios, a gente tem a oração de Paulo, e Paulo faz essa oração. Vê se você lembra dessa oração: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A bênção sacerdotal, a bênção que o sacerdote, que o pastor dá na igreja, é o que? É a confirmação de um Deus trino. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A Trindade, ela não é muito fácil de explicar, porque ela sai fora da nossa racionalidade humana. Você entende? É difícil explicar a Trindade na matemática 2 mais 2 igual a 4. É muito difícil, porque não bate. Nós temos um Deus, nós não somos poligâmicos, nós politeístas. Poligâmicos é outra coisa, né? Nós não somos politeístas, nós não adoramos vários deuses, nós adoramos um único Deus, mas esse único Deus, ele tem 3 partes, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma vez eu falei para o meu professor de teologia, eu falei assim: professor, será que a gente pode explicar a Trindade com o shampoo que tem lá em casa? Eu tenho um shampoo que ele é shampoo, condicionador e anticaspa, todos no mesmo recipiente. Posso falar que a Trindade é o meu shampoo lá em casa? Ele falou: não. Por quê? Porque cada um desses elementos tem uma substância diferente. Você entende? A substância da anticaspa é diferente da substância do shampoo, que é diferente da substância do condicionador. Eles não têm a mesma substância. Ele falou assim: Joel, você precisa de alguma coisa que tenha a mesma substância.
Mano, e agora? Como que eu vou achar algo que tenha a mesma substância, mas que tenha 3 partes distintas para entender ou explicar a Trindade? Essa semana mesmo, né, eu ouvi uma menina, uma moça, né, no Instagram, tentando explicar a Trindade, e eu achei bem legal. Ela tentou explicar a Trindade com o Sol. E ela chegou e ela disse o seguinte, ela falou, a Trindade é que nem o Sol é uma coisa só, certo? É uma substância só, ela é única. Mas olha só, o Deus Pai, se ele funcionar... Mateus, não sei o que aconteceu aqui não, mano. Travou aí também? Tá bom, vou explicando aqui, depois a gente vê. Então, essa menina explicou de uma maneira muito legal. Ele falou assim, a Trindade, dá para explicar a Trindade no Sol. O Sol é uma coisa só, né? E a estrela, porque o Sol é uma estrela, certo? A estrela é o Deus Pai. O Sol é aquilo, é o Deus Pai. A incidência da luz, né? E tem aqui até algumas pessoas que estão recebendo a incidência da luz ali no olho, né? A Naomi está até mais iluminada. A luz é Jesus. É uma ação física, né? Você vê que a luz, quando você acende a luz, a escuridão desaparece, certo? Jesus é a luz, ela é meio prática, é real, né? E o Espírito Santo é o calor do sol. O sol produz um calor, certo? A gente até se queima, né? Sexta-feira eu fui para Pereira Barreto, né? E eu fui fazer uma cerimônia de despedida de um tio meu e minha tia minha que faleceram. E aí aproveitei para dar uma pescadinha, né? Fui pescar, pegar uns tucuna. E aí eu fiquei o dia inteiro no sol, Geralmente, na hora do almoço, a gente dá uma paradinha num lugar que tem árvore, entra debaixo da árvore para dar uma descansada. Só que o cara que estava pescando comigo, ele falou assim, a gente não vai parar não. Hoje tá bom, a gente vai ficar aqui no meio do rio, come aí, que a gente vai continuar pescando. Eu falei, Jesus, graças a Deus, eu levei uma sombrinha. E aí eu abri minha sombrinha e fiquei lá, mas continuou o calor. Eu consegui me proteger da luz, mas eu não consegui me proteger do calor. Pessoal, o sol, a estrela é o Deus Pai. A luz é Jesus. E o calor é o Espírito Santo que age nas nossas vidas. Você percebe? Dá para entender isso. Deu certo aí, Mateus? Beleza. Né? Então Deus Pai é a estrela, Deus Filho é a luz e o Espírito Santo é o calor. Mas tem eu tenho uma outra metáfora, uma outra comparação que eu achei bem legal também, e essa é um pouco mais teológica, tá, pessoal? E essa mais teológica, a gente entende o quê? Que a Trindade é como uma construção. Quando você faz uma construção, vai construir uma casa, vai construir um prédio, você tem algumas pessoas que trabalham nessa construção. E quando a gente fala de construção, você tem um arquiteto. E Deus Pai é o arquiteto, é aquele que faz o plano, é aquele que escolhe os materiais, é aquele que estipulou quanto que vai afundar de fundamento, quanto que a parede vai levantar, quanto que a gente vai usar de espaço, e o arquiteto é o nosso Deus. É muito interessante, não sei se você já ouviu falar, tem um grupo de cientistas, que eles buscam provar a existência de Deus, estudando a própria natureza, e eles chamam esse de grupo do design inteligente. E o design inteligente, eu fui até numa palestra deles, lá no Mackenzie, era um negócio muito louco, só tinha cientista, né, e eles estavam explicando os meteoros que caíram no planeta Terra, e como que a gente pode entender Deus, com os meteoros que caíram aqui na Terra. Meu Deus do céu, como assim? Eu passei 4 horas sem entender o que eles falaram, mas eu falei, eu também acredito que Deus existe, fui embora para casa, tentando entender o que eles falaram. Mas, o que eu quero dizer para vocês, é que existe um designer, existe um arquiteto, alguém que planejou esse planeta. Não é possível, pessoal, que tudo funciona como funciona. O seu organismo, como que um bebê nasce, e tudo ali dentro está funcionando, o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório. É um negócio maluco, alguém deve ter desenhado isso, não é possível. Existe
um Deus Pai que criou todas as coisas, e a gente chama dentro da construção ele de um arquiteto, que é o designer, é o cara que planejou tudo. Mas também a gente tem o mestre de obras, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não adianta você ter só o arquiteto que planeja tudo, que coloca o blueprint, que põe assim a planta do projeto, que constrói a planta. Não adianta você ter ele se você não tem um cara que vai lá e vai botar a mão na massa e vai organizar, vai contratar gente, vai fazer acontecer. E ele tem que se doar para aquilo acontecer. O arquiteto pensa, mas o mestre de obras precisa fazer acontecer. E ele desce lá na obra, ele pisa na lama, ele faz acontecer para que essa obra funcione e seja terminada. E por último, a gente tem o pedreiro. E o pedreiro é aquele que trabalha, aquele que põe tijolo, aquele que quebra um pedaço daqui para construir uma janela, é aquele que faz buraco, é aquele que cava, que tira aquela raiz ruim no terreno para colocar uma plataforma que vai sustentar aquela casa. Então, de uma certa maneira, essa trindade, ela funciona de uma forma perfeita, ela funciona de uma forma eficiente, porque cada um tem a sua função. Eu creio que a família nos moldes de Deus, a gente não está falando aqui que o pedreiro é menos importante que o mestre de obras, que é menos importante que o arquiteto. A gente não está falando sobre valor, nós estamos falando sobre função. E dentro das nossas casas também a gente tem que entender as nossas funções. E dentro da nossa igreja nós também vamos precisar entender as nossas funções. Então, dependendo da sua função na igreja, você não pode chegar e tomar uma decisão de um departamento, de uma área que não cabe para você tomar essa decisão, porque não é a sua função. Você não foi colocado para aquela função. Você entende que a máquina, para ela girar, ela precisa de fundamento, de direcionamento e entender as funções de cada um de nós. E aonde que a gente encontra essas funções? Onde a gente entende o nosso papel? Eu entendo que é na palavra de Deus. E lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3:16, a palavra de Deus diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber que não está em ordem, o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo, e Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Olha só, a palavra, ela está tentando nos ensinar, nos corrigir, ela está tentando nos preparar, nos capacitar. Para quê? Para que cada um de nós possamos cumprir com a nossa função e o nosso papel dentro dessa família de Deus. Mas sabe, pessoal, o que acontece? Que muitas vezes a gente se abstém da nossa função dentro da família de Deus. Às vezes a gente pensa assim: já tem bastante gente para fazer, então não vou fazer. E a gente vai deixando, aí você vê um monte de gente, mas sempre as mesmas pessoas é que estão trabalhando. E aí eu fico pensando assim, poxa, isso aí tinha que mudar, e aí quem não trabalha, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é uma experiência que eu tenho de bastante tempo com a igreja. Quem não trabalha, reclama. Você não está trabalhando, mas você fica reclamando. Mas podia ter isso, podia ter aquilo. Mas podia fazer isso aqui, mas podia fazer aquele outro. Mas quem trabalha não está reclamando, porque não tem tempo de ficar reclamando, só fica trabalhando. Você entende? É que nem, tem um cara que falou assim, que a igreja é que nem jogo de futebol. 22 caras tentando fazer um negócio acontecer e marcar um gol. E 40 mil pessoas xingando esses caras: vai, corre, faz gol, não, aí não, vai para cá não, vai para lá, não vem, não vai. Às vezes a igreja é assim.
Quem não faz, reclama. Quem faz está lá suando, tentando fazer alguma coisa para a coisa acontecer. Mas a gente precisa encontrar o nosso papel. O nosso papel dentro dessa igreja. Olha só que interessante. Quando Paulo escreve esse texto para Timóteo, é muito interessante, pessoal. É muito interessante o que vem antes. Estamos falando de 2 Timóteo 3, 16 e 17, certo? Vamos andar um pouco mais para trás. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Olha só o que Paulo fala. Ele diz assim: você, Timóteo, né? Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Aqueles de quem aprendeu. De quem Timóteo aprendeu? Olha só. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Quem é essas pessoas? Aqueles de quem você aprendeu. Quem eram essas pessoas? A explicação não está no capítulo 3, está no capítulo 1. Então quando você vai para 2 Coríntios, opa, o que aconteceu? Aqui, 2 Timóteo 1, versículos 5 e 6, vai dizer o quê? Paulo fala para Timóteo: lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus, do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Então veja bem, da onde que Timóteo aprendeu a lição do papel dele no corpo? Da avó e da mãe. Isso é o quê? Família. Família. Nós temos muitas pessoas de idade, que eu falo de idade assim, mais de 65 para cima, certo? Vocês têm uma tarefa importantíssima nessa casa. Vocês têm uma tarefa importantíssima nessa casa. Vocês têm a tarefa de ajudar os jovens a tomar melhor as suas decisões. Vocês já passaram por isso. Você entende que a avó do Timóteo ensinou o Timóteo a tomar as decisões dele? Nós mais velhos precisamos ajudar os mais novos. Nós precisamos ajudar eles a crescer, a amadurecer. Não é só dar bronca. Porque todo mundo erra. Os mais jovens sempre erram. Só que às vezes, pessoal, eles só tomam bronca, só tomam bronca, só tomam bronca, só tomam bronca. Quanto de amor a gente está dando para eles? Paulo escreveu cartas para Timóteo. Paulo andou com Timóteo. Paulo ensinou Timóteo. Paulo deve ter jogado bola com Timóteo. Você entende que não pode ser só bronca? Sabe por quê? Porque senão alguém vai perguntar para esses jovens assim: quem é seu pai? Ah, meu pai é aquele que só dá bronca. Quem é sua mãe? Ah, minha mãe é aquela que só dá bronca. Então nós precisamos talvez mudar o nosso jeito de ser. Por isso que a igreja, eu acho que a igreja é um lugar perfeito para isso. Para a gente se conversar, para a gente se conhecer, para a gente andar junto. Por isso que a gente faz cafezinho antes do culto, para a gente comer junto, para a gente participar ali, sabe? Sabe, tem uma tia que faz uns bolos fantásticos aqui na igreja. Por que você não vai lá e fala: tia, me dá a receita? Tia, como que faz esse bolo aqui? É molhadinho, cara, ele vem gelado, cara, ele derrete na boca. Vai lá, pergunta para ela como que faz. Agora, tem gente que precisa aprender a fazer cookie, né? Então assim, tava gostoso, isso é o que é o mais legal, né? Eu tava falando com o William, tava gostoso, mas tava uma delícia. Tava delícia, mas parecia um Monstros S.A., né? Mas foi feito com carinho, né? Tem que aprender. Aprende com quem faz, com quem sabe fazer, né? Quer aprender a fazer brigadeiro? Tem gente que faz brigadeiro aqui. Top, brigadeiro top. Mas eu acho que isso é família.
A gente não pode só dar bronca, só ver os erros e apontar os erros. Precisa andar junto. Vamos cozinhar junto. Né? Se alguém fala assim, como faz esse bolo? Vou fazer o seguinte, você vai lá em casa, a gente vai fazer o bolo junto, vamos? Sabe, pessoal, isso é família. E eu penso que é vontade de Deus que a gente possa viver como família. Viver como família. Uma das orações da Bíblia que eu mais gosto, é a oração que eu mais amo, talvez seja a oração escrita que eu mais fiz na minha vida, né? Várias vezes eu me ajoelhei, abri em Efésios capítulo 3, versículo 14, e fiz essa oração, várias vezes, porque às vezes você não sabe o que orar, né? Cara, a Bíblia está cheia de oração, leia a Bíblia que já é a sua oração. Esse texto para mim já é uma oração. Muitas vezes eu me ajoelho, abro em Efésios capítulo 3, versículo 14, e eu faço essa oração. Olha só essa oração: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. Quando Paulo fala assim, que toma o nome de toda a família, eu estou orando por toda a família. Quem é a minha família? Vocês são a minha família. Eu oro por vocês todas as semanas. Por alguns a gente ora mais, né, que está precisando de cura. A gente está orando todo dia, meio-dia, né? Tem um grupo de discipulado, quando bate meio-dia, meu celular toca, eu paro tudo, faço uma oração. Meio-dia a gente ora por cura. Tem gente nessa igreja que precisa de cura, mas você precisa falar para a gente também, né? Como que a gente vai orar se a gente não sabe que você está doente? E como que você vai falar se a gente não tem relacionamento? Você entende que uma coisa depende da outra? Você quer ver o poder agir na sua vida através dessa igreja? A gente precisa se relacionar. Você precisa entrar nos seus grupos de discipulado. Você precisa se envolver no crescimento espiritual. Você precisa passar tempo, comer junto. Comer junto é maravilhoso. Eu tenho tanta comunhão, por isso que eu sou desse tamanho. É muita comunhão. É muito andar com os irmãos. Até demais, né? Tem uns irmãozinhos aqui meu que eu ando desde quando eles eram adolescentes. Os 3 já fizeram a bariátrica. Sabe onde a gente foi? A gente foi no Tanca. A gente sentou na hora que abriu e saiu na hora que fechou. Aliás, não, eles fecharam e depois a gente saiu, porque a gente ainda estava lá. Tempo de mesa, tempo de comunhão, é gostoso. Sabe, cresce, fortalece os vínculos, fortalece a nossa amizade. A gente precisa disso, a gente precisa andar junto, a gente precisa orar pela família, orar pelas pessoas da nossa família. Quando você fala em família aos moldes de Deus, a gente precisa entender 3 coisas. A gente precisa entender o Deus Pai, a gente precisa entender o Deus Filho, e a gente precisa entender como que nós nos tornamos filhos, certo? Então quando a gente olha para Deus Pai, o Evangelho de João vai dizer assim, Jesus chega para os discípulos e fala assim, vocês precisam ver o Pai. Aí um discípulo fala assim, como que a gente vai ver o Pai? Mostra o Pai para a gente. Mostra o Pai. Só que aí Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de Deus, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Jesus, é muito interessante, Jesus, tudo que ele fazia, é porque ele via o Pai fazendo. Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer, eu falo o que eu vejo o meu Pai falar. É interessante isso. Sabe, pessoal, a gente que trabalha com criança, a gente às vezes conhece os pais só de ver os filhos, e tem coisa ruim e tem coisa boa, né? Sabe, pessoal, vocês me conhecem, eu gosto de pregar, eu gosto de dar a palavra, o sermão, né? E um dia eu fui na escola da minha filha, e a professora dela me contou minha vida inteira.
Eu falei assim, como que a senhora sabe? Não, eu sei que você foi para o Amazonas, eu sei que você encontrou sua esposa lá, né? Eu sei que você é dentista, eu sei, começou a contar uns casos. Eu falei, como você sabe? Sua filha me contou tudo. Minha filha chegava para a professora e falava, professora, você não sabe, meu pai, e aí começava, falava um monte de coisa, né? Mas por quê? Porque ela me viu falar, ela me via falar para todo mundo. Coitada das minhas filhas, vários acampamentos que eu preguei, eu era o palestrante, né? E eu ficava assim, até preocupado, falei, poxa vida, eu vou ser o palestrante no acampamento das minhas filhas. Eu ficava até meio assim, né? Uma vez, a gente ia para um acampamento, e inscrevi elas para esse acampamento também, e a minha filha falou assim, pai, quem vai pregar nesse acampamento, você sabe? Aí eu falei, ixi, ai filha, sou eu. Ela fez assim, ufa, graças a Deus. Eu fiquei feliz, eu falei, nossa, minha filha gosta de ouvir minha pregação. Mas a gente aprende com o tempo que a gente passa com o nosso pai. Gaste tempo com seus pais, porque o dia que você não tiver mais eles, você vai se arrepender. Mas se você passar bastante tempo com seus pais, se eles forem embora, você não vai se arrepender, você só vai ter boas lembranças. O ruim é aquelas pessoas que não passaram tempo com seu pai, com a sua mãe, eles foram embora, e você fica arrependido e se remoendo, porque você poderia ter passado mais tempo com eles. Deus Pai, Ele se mostra através dos filhos. Vamos entender o Deus Filhos, Evangelho de João 3,16, famoso versículo, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O nosso Senhor Jesus Cristo foi um Filho obediente. Obediente. O que a gente não pode muito levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho certeza que eu sou um filho obediente. Mas Jesus foi um filho obediente. A questão é, a gente consegue entender o Deus Pai, a gente consegue entender o Deus Filho. Talvez o mais difícil seja entender como que nós nos tornamos filhos. Se Deus é Pai, se Ele diz que, porque Deus amou tanto que deu seu Filho único, se é o Filho único, Ele tem quantos filhos? Só um. Se o Filho é único, Ele só tem um filho. Mas olha só, como que nós nos tornamos filhos? Romanos 8,15 diz, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, Ele nos adota, mas essa adoção vem através do único Filho de Deus. Se o único Filho de Deus não morresse naquela cruz, não ressuscitasse no terceiro dia, nós não teríamos o privilégio de nos tornar filhos de Deus. No Velho Testamento não existe ser filho de Deus. Lá, se você lê o Velho Testamento, você não vai ver nenhuma expressão, você é filha de Deus, você é filho de Deus, não tem essa expressão. Tem a expressão, você é filho de Abraão, você é filha de Abraão, mas não tem a expressão, eu sou filho de Deus. Filho de Deus só pode existir depois que Jesus Cristo cumpriu a sua missão, morreu naquela cruz por você e por mim, ressuscitou no terceiro dia e nos deu o privilégio de nos tornar filhos e filhas de Deus por adoção. Então é desejo de Deus que nós vivamos como família, é desejo de Deus. E eu quero ler um salmo com vocês. Ainda bem que é o salmo mais curto, que agora que eu vou começar a pregar. Às vezes eu falo isso, as pessoas ficam assustadas, vocês não estão mais assim assustando, né? Salmo 133.
é um dos salmos mais curtos da Bíblia, né? Dos salmos. É um dos mais curtos. Eu acho que ele perde para o Salmo 117, mas o Salmo 133, ele é muito curto, tem 3 versículos. O Salmo diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como óleo da unção, que é derramada sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Eu quero só dar uma explanada, né, eu falar um pouquinho da teologia desse Salmo 133 e a gente termina. Né? Então, existe uma teologia dentro desse Salmo 133. E quando a gente estuda o Salmo 133, a gente entende que ele é um salmo de peregrinação. E a peregrinação no Velho Testamento era algo muito comum, porque você tinha o templo, né, que ficava ali em Jerusalém, e o que acontece? Duas vezes por ano ou mais, todos os judeus espalhados pela região, eles tinham que voltar para Jerusalém para prestar culto ao Senhor no templo. Então eles tinham que voltar, e essa volta para Jerusalém é chamada de peregrinação. E esse caminho até Jerusalém não era fácil, porque era um caminho muito perigoso, né? Era tipo você sair daqui e passar pela luz ali, sabe? Você tem a famosa Cracolândia, né? Cheio de noia. Você vai passar por ali, você corre um risco. Até de carro você tem medo, imagina a pé. Então, os judeus, quando eles tinham que voltar para Jerusalém, eles vinham cantando, porque até dizem, né, quem canta os males espanta, né? Mas eles vinham cantando, eles vinham adorando ao Senhor, glorificando a Deus, e eles, por exemplo, o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E a gente vê assim, salmos que foram escritos na peregrinação. E sabe, pessoal, o que eu entendo? Nós não pertencemos a esse mundo, certo? O que nós estamos fazendo aqui na terra? Nós estamos peregrinando. Peregrinando. Toda a nossa vida é uma peregrinação. E nós estamos peregrinando. Então, quando nós estamos peregrinando, a melhor coisa que nós podemos experimentar na peregrinação é ir junto com pessoas amadas. Não é legal quando você vai para um lugar, que você vai para um lugar cheio de pessoas amadas, né? A gente estava falando nos grupos de discipulado, né? A gente vai entrar num período de pausa aí para o final do ano, e a gente fala sempre para os grupos assim, faz uma presencial, né? Porque é tudo meio muito online, né? Mas faz uma presencial para comer junto, para passar tempo junto, né? E essa semana eu tive um dos meus grupos de discipulado, a gente teve um presencial, né? E a gente foi comer rodízio de pizza. Olha o tamanho do pastor, né, mano? Por isso que o pastor é grande, mano. A gente foi no rodízio, mas pensa num momento gostoso. A gente estudou a Bíblia durante meses junto. Toda quarta-feira, 9 horas, todo mundo buscando a Deus, lendo a palavra, respondendo as perguntinhas, dando nota, né? Dê uma nota pro seu grupo, de 0 a 10, né? Dando nota, tá? E aí, a gente para de fazer online, a gente vai comer junto. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Como é bom, deixa eu até voltar aqui o Salmo, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão. Deixa eu então trazer um pouco de teologia em cima desse texto curto sobre o Salmo 133, tá? O texto vai dizer o quê? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então, primeira coisa que nós precisamos entender nesses salmos, que existe um valor muito importante da unidade do povo de Deus. Existe um valor muito grande nisso aqui que a gente faz todos os domingos. Pessoal,
Você não faz ideia de quão importante é você vir aqui no domingo cultuar com a gente. Você pode assistir online? Pode. O pessoal que está assistindo online, beleza, sem problema nenhum. Mas como é importante quando você vem para cá. É muito importante. E me deixa muito feliz. Quando eu vejo você aqui, isso me deixa muito feliz. E provavelmente para você também. Um irmão essa semana, que sofreu um acidente aí, ele falou assim: pastor, cara, essa igreja Trina é maravilhosa. Como é bom estar vivendo com irmãos que cuidam um do outro, que se importam um pelo outro. Como é bom viver essa unidade. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa teologia é a questão da unidade. Por quê? Deixa eu falar um pouquinho de Velho Testamento para vocês. No Velho Testamento, o povo de Deus foi dividido em 12 tribos. E depois de Salomão teve um filho, um traste. Até o nome dele é feio, Roboão, né? Foi daí que veio a palavra roubar, né? Roboão, né? E brincadeira, não é não. Mas o Roboão, o rei Roboão, ele causou uma divisão, porque ele brigou com o general do exército dele, o Jeroboão, e aí eles brigaram, e aí conseguiram dividir o reino de Deus. Dividiu em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, né? Eu pergunto para você acha que Deus fica feliz com essa divisão? E é por isso que Davi, ele vem com essa verdade, trazendo para nós que Deus nunca quis divisão. Deus sempre quis união. E não importa que tribo você é, não importa se você é da tribo dos taiwaneses, não importa se você é da tribo dos brasileiros, não importa se você é da tribo dos japoneses, não importa que tribo você é, nós precisamos ser um. Esse é o desejo do coração de Deus. Por isso que eu falei que nessa igreja nós não vamos levantar nenhuma bandeira étnica. Nós não vamos falar, isso aqui é uma igreja japonesa, tá? Beleza? Mochiori. Cancelamos essa palavra. Essa palavra nem existe mais. Você entende? Por quê? Porque a gente não quer ser uma igreja étnica. A gente quer ser uma igreja do reino, amém? Quem quer ser uma igreja do reino, fala amém. Obrigado. Nós queremos ser uma igreja do reino. Então, quando a palavra de Deus fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, é por isso, porque Deus não detesta desunião. Deus detesta quando alguém briga com alguém, quando alguém odeia alguém. Deus quer trazer unidade, Deus quer trazer relacionamento, sem preconceito, sabe? Às vezes a gente vive com preconceito, né? Esses dias a minha filha estava falando assim, pai, quem é mais preconceituoso? O japonês, o coreano ou o chinês? Eu falei, cara, todo mundo é. Pega o povo japonês, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente malandra, tem gente generosa, tem gente legal, tem gente chata. Todas as tribos têm. Não é verdade? Não adianta, não dá para fazer uma comparação. Todos têm lado bom e lado ruim. Mas a palavra de Deus faz a gente entender que o que Deus quer é unidade. Para Deus isso é importante. E aí uma coisa interessante que ele vai falar do óleo da unção. Que para alguns isso parece meio nojento, tá, pessoal? Quando você fala assim, o óleo da unção é derramado sobre a cabeça de Arão e descia da sua barba até a bainha das suas vestes. Agora, a gente fica pensando nesse negócio é meio nojento, né? Pega o óleo de soja da tua casa, né? Pega um cara que tem barba, assim. Aí você começa a jogar óleo de soja na cabeça dele, assim, ó, escorrendo, assim, ó, aquela coisa oleosa que gruda. E ela vai descendo, assim, pela sua roupa. Aí ele vai na calça jeans. Aí começa a molhar de óleo o seu tênis. Gostoso ou não? Horrível. Mas, pessoal, vamos trazer teologia dentro desse texto. O que significava o óleo naquele tempo do Velho Testamento? O óleo, na verdade, era a bênção do Senhor. O óleo era quando Deus queria abençoar, queria outorgar, queria dar autoridade para um líder. Ele ungia esse líder. Quando Davi foi escolhido para ser rei, o Samuel ungiu a cabeça do Davi, porque ele estava falando exatamente isso.
Deus te aprova, Deus te ama, Deus quer muito bem para você, Deus quer a tua felicidade, Deus quer que você viva feliz com a sua família, Deus quer o seu bem. E essa bondade de Deus, essas bênçãos de Deus, ela vem de cima para baixo. Não é eu que jogo bênção para Deus, não, é Deus que derrama bênção nas nossas vidas. E eu quero bênção de Deus em todas as áreas da nossa igreja, da liderança, do presbitério, da coordenação, dos líderes de discipulado, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, porque todo o óleo precisa molhar e precisa abençoar todas as pessoas. É por isso que depois ele fala do orvalho de Hermon, que desce dos montes até o... Você percebe que a bênção, ela vem descendo sobre nós. Deus quer que todos nós recebamos essa bênção. E essa igreja aqui, pessoal, é maravilhoso. Você ouve feedback de várias pessoas de como essa igreja tem sido boa e maravilhosa para nós. No dia de ação de graças foi uma prova disso. O pessoal estava nos grupos fazendo agradecimento, eles me falaram coisas maravilhosas. E tinha visitante, né? E os visitantes ficaram maravilhados das coisas boas que as pessoas agradeciam e falavam dessa igreja. A bênção do Senhor está sendo derramada sobre nós. Mas aí vem o último versículo, versículo 3. A parte A, ele vai dizer o seguinte: que essa bênção de Deus, que esse derramar da unção, da presença de Deus em nossas vidas, é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É revigorante. Repete comigo, revigorante. De novo, revigorante. Essa palavra revigorante tem a ver com encorajamento, tem a ver com fortalecimento, tem a ver com renovar as nossas vidas. É um óleo renovador. É por isso que cada domingo é melhor. Todo domingo é bom. Quem concorda comigo que todo domingo é bom? Todo domingo é bom. Como que você pode assistir um filme que você já sabe que já vai... Você está vendo de novo, você vai assim, vou lá, vou ver, vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter cafezinho, vou ver as mesmas pessoas. Como que vai ser bom? Porque é renovador. A bênção de Deus, ela renova. E você pensa assim, como que eu vou ver essa pessoa de novo? Renova, é muito legal, é muito gostoso. É renovante e também ela é revitalizador. Essa unção de Deus, essa bênção de Deus, ela traz vida. Traz vida. Quem aqui já faltou um domingo e sentiu falta? Mano, se eu falto, eu sinto falta. Minha filha, ela estava fazendo vestibular aí, Enem e tal. E eu estava meio preocupado, mas como eu vejo ela durante a semana buscando a Deus, eu não estava tão preocupado assim. Até que acabou as provas. E aí ela chegou na segunda-feira e falou assim: pai, não vejo a hora de ir para a igreja trilha. E aí no domingo anterior, um menininho aqui da igreja fez um vídeo para ela. Falou assim: não vem mais para a igreja? Só quer estudar? Está longe de Deus? Não quer nada com Deus? Não quer ver a Helena? Não quer ver a Naná? Deu mó bronca nela. Deu mó bronca na menina. Mas ela se sentiu amada. E desde segunda-feira, todos os dias, ela falou: não vejo a hora de ir para a igreja. Por que você não vê a hora de ir para um lugar que você vai todo domingo, ver as mesmas pessoas, ouvir o mesmo japonês gordinho pregar, ouvir as mesmas músicas? Por quê? Porque a unção e a presença de Deus é revitalizante. A gente sai daqui cheio de Deus. E um outro irmão, ele fala assim: pastor, ainda bem que a gente tem o discipulado na quarta, porque daí a minha bateria vai acabando na segunda, na terça, e na quarta já subo de novo.
Sabe, pessoal, como é bom e agradável viver juntos, irmãos. E ele termina esse salmo dizendo: ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Sabe como que Deus pronuncia a bênção dele para nós? Assim, ó. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te abençoe. Vira para outra pessoa agora. Fala assim: Deus te abençoe. Agora vira para outra pessoa lá de trás assim, aponta para ela porque você não vai sair do seu lugar e fala: ó, Deus te abençoe. É assim que nós, Igreja Trini, vamos viver família. Um abençoando o outro. Se você não vier, como que eu vou te abençoar? Eu quero que você venha. A sua presença faz falta. Se você não vier, vai fazer falta. Não falta mais. A gente ama você estar aqui. Você estar aqui é muito importante para nós. Que nós possamos viver em família aos moldes de Deus. E isso é a Trini Lifestyle. Vamos ficar em pé no nosso lugar? E eu vou pedir uma coisa esquisita para vocês, tá? Mas eu vou pedir para você dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Quinzinho, vem aqui que eu preciso da tua mão. Calma que ele está combinando a música que ele vai cantar. Vamos orar. Ora pela pessoa que está na sua direita, pela pessoa que está na sua esquerda. Pede a bênção de Deus para ela, no trabalho, no estudo, em casa, na saúde. Ora, pede a bênção de Deus. Eu não vou orar, você vai orar pela pessoa que está do seu lado hoje. Ora por essa pessoa. Senhor Deus, quero estar orando pela vida do Kenzo, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida dele. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Kenzo, que é uma bênção na nossa igreja. Abençoa a sua saúde, abençoa os vestibulares, Senhor, as provas que ele está fazendo, que ele esteja mais próximo de Ti a cada dia, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Oh, Jesus, enche-nos do Teu Espírito Santo, Tua presença,